graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que alegria estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos sobre a gloriosa Palavra de Deus. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Hoje estudaremos a lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. Tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E o comentarista é o pastor Elianai Cabral. Eu sou o pastor Osmar Pratos, da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Meus pastores são o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior e o pastor na igreja em que congrego, Assembleia de Deus de Vila Fátima, pastor Leslie Marinhos. Sou professor da Escola Bíblica Dominical e professor de Teologia voluntário do Núcleo de Teologia da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Hoje falaremos sobre a conversão do apóstolo Paulo, sobre os vários tipos de conversões e sobre os elos da salvação. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu clique no gostei, a comentar algo na descrição do vídeo e a compartilhar com a sua igreja. Estas ações ajudam a crescer o canal e você estará ajudando outras pessoas. Deus abençoe e uma ótima aula para você. Lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. O nosso textual diz o seguinte: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3 e 4. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento. A fé em Jesus é uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Leitura bíblica diária. A graça de Deus opera na conversão porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. A graça é um favor outorgado por Deus na conversão porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Conversão é o despojamento do velho homem, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4, 22. Conversão é o revestimento do novo homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 23, 24. O Espírito Santo atua para o arrependimento na conversão. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. A conversão manifesta a tristeza pelo pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51 e 1. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segundo Coríntios 7 e 10. Leitura bíblica em classe. Atos 9, de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a conversão de Saulo de Tarso.
A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo. Este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Nós estaremos fazendo a leitura na íntegra desta lição e estaremos fazendo também vários comentários a respeito da conversão do apóstolo Paulo e a respeito da conversão nos dias de hoje. A conversão de Saulo, de acordo com Alaine Silva. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 9, 4 e 5. Estevão tinha grande sabedoria, pois falava através do Espírito de Deus. E com isso alguns escribas e homens das sinagogas o invejaram. Estes homens pagaram testemunhas falsas para que mentissem dizendo que ouviram Estevão blasfemar. Durante o processo da sua acusação, ele argumentou em sua própria defesa, defendendo as veracidades das Escrituras, desde Abraão até Davi e Salomão, e a reconstrução do templo. E concluiu chamando os acusadores de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Atos 7,51. Estes homens, ouvindo isso, ficaram enfurecidos. Estevão foi expulso da cidade e apedrejado. Antes de morrer, Estevão viu o céu aberto e Jesus à direita de Deus e pediu ao Senhor que recebesse o seu espírito e que perdoasse os pecados do povo que o apedrejava. Ocorreu que as testemunhas do apedrejamento depuseram as vestes de Estevão aos pés de um homem chamado Saulo. De acordo com Alaine Silva, Saulo tinha como profissão perseguir e matar os cristãos. Após a morte de Estevão, ele se dirigiu ao sumo sacerdote pedindo cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, fossem homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. De acordo com as Escrituras, Saulo segue a caminho da cidade e, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, a ponto de fazê-lo cair com o rosto em terra e ouvir uma voz que vinha do alto dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento Saulo perguntou quem era que falava com ele. Como resposta ele ouviu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Consta que ele, tremendo e atônico, perguntou a Jesus o que ele queria que fosse feito. Então Jesus orientou que ele se levantasse e entrasse na cidade, e lá seria dito o que ele deveria fazer. Os homens que estavam com ele pararam espantados, ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo se levantou, abriu os olhos, mas não conseguia ver e foi guiado pela mão, sendo conduzido dessa forma até Damasco. A passagem bíblica relata que em seu processo de conversão, Saulo passou 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. De acordo com Alaine Silva, havia um discípulo que morava naquela cidade chamado Ananias e foi dada a ele uma visão do Senhor para que ele se levantasse e fosse a uma rua chamada Direita e perguntasse na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele estava orando e também tinha uma visão que um homem chamado Ananias punha sobre ele as mãos e ele tornava a ver. Ananias chegou a perguntar ao Senhor que ouviu a respeito desse homem e do mal que ele fazia aos santos de Jerusalém. E ouvira também que ele tinha poder por parte dos principais sacerdotes para prender a todos que invocavam o nome do Senhor. Ananias obedeceu à ordem do Senhor, pois recebeu a seguinte resposta: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E assim foi feito. Ananias foi e entrou na casa onde estava Saulo, impôs as mãos nele, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
Imediatamente caíram as escamas dos seus olhos e recuperou a vista. Se levantou e foi batizado. Comeu, foi confortado, passou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e a partir daí passava nas sinagogas e pregava Cristo, afirmando que este é o Filho de Deus. De acordo com Elaine Silva, muitos ficaram atônitos com a conversão dele, pois muitas vezes teve de fugir para não ser morto pelos sacerdotes, e no início, quando procurava estar junto dos discípulos, muitos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Saulo era o nome judaico de Paulo, que é mais conhecido por seu nome romano oficial, como nasceu na cidade romana de Tarso, e possuía cidadania romana e é chamado Paulo de Tarso. De acordo com o autor Wagner Barbosa, da ultimato.com.br, conversão, o que é e como acontece. Texto básico está em Ezequiel, capítulo 33, capítulo 1 ao 20, depois você pode estar lendo na sua casa. Existe um jeito certo de se converter? É verdade que uma conversão acompanhada de choro é mais forte que uma que não há choro? Quantas conversões existem? É possível uma pessoa se converter mais de uma vez? Que é o agente da conversão? É a pessoa que se converte ou é Deus quem converte a pessoa? Existe participação humana na conversão? Se existe, que participação é essa? O que é conversão, afinal? De acordo com o autor Wagner Barbosa, a conversão é a manifestação externa da regeneração. Não podemos ver a regeneração, mas podemos ver os efeitos que ela produz. Efeito mais notável produzido pela regeneração é a conversão do perdido, na qual o regenerado expressa sua fé e o seu arrependimento com o consequente abandono do pecado. Em outras palavras, quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã do ponto de vista de sua direção. Um afastamento do pecado e uma aproximação de Deus. A conversão, ela pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Observe que há dois movimentos presentes na conversão. Um movimento de afastamento do pecado, caracterizado pelo arrependimento, e um movimento de aproximação de Deus, caracterizado pela fé. Podemos dizer que a conversão possui os seguintes elementos: iluminação da mente. Por essa iluminação, o pecado é conhecido como ele é na realidade, um comportamento que desagrada a Deus. Em geral, os pecados são avaliados pela pessoa não redimida, conforme a sua malignidade social. Pecados que causam grande dano social são considerados graves e pecados que causam pouco dano social ou que causam dano apenas a quem o pratica são considerados leves e normalmente tolerados. No entanto, essa conceituação do pecado como um mal social não se harmoniza com o ensino bíblico sobre o pecado. Mesmo quando o pecado só causa dano a quem o pratica, por exemplo, pecados imaginados que não chegaram a ser colocados em prática, ele continua sendo pecado e continua sendo grave, pois é uma ofensa contra Deus. Na conversão, a pessoa passa a perceber isso, uma autêntica tristeza pelo pecado, não apenas remorso por causa dos seus pecados amargos. Tendo percebido a gravidade de cada um de seus pecados, a pessoa se converte e se arrepende verdadeiramente. Esse arrependimento diz respeito à tristeza que ela sente por ter desobedecido ao Senhor e à sua disposição de mudar a sua atitude. Isso nada tem a ver com remorso. Remorso é a tristeza que sentimos quando temos que lidar com os efeitos prejudiciais causados por nossas ações erradas. Conversão é a humilde confissão do pecado. Isso seria tanto para com Deus como em relação aos outros, que foram feridos pelo pecado. Tendo tomado consciência da gravidade de seus pecados, a pessoa que se converte logo se preocupa em pedir perdão a Deus por tê-los cometidos e em pedir perdão também às pessoas que foram prejudicadas pelos seus pecados. Isso envolve a ideia de restituição pelos danos causados, sempre que isso for possível. Conversão é a aversão ao pecado. Tendo percebido a gravidade do pecado, a pessoa que se converte passa a sentir aversão pelos pecados que anteriormente lhe traziam prazer e se esforça para fugir deles. É um retorno a Deus como Pai gracioso. Tendo se arrependido pelos seus pecados e procurado o perdão de Deus e do próximo, a pessoa que se converte, ela busca ansiosamente refúgio em Deus, confiando que será recebida não por causa de algum suposto mérito humano.
mas por causa da grandeza da graça de Deus, que em Cristo perdoa os nossos pecados. Conversão é alegria genuína pelo perdão de pecados. Encontrando perdão gracioso da parte de Deus, ela sente alegria plena e uma paz abundante, independente das circunstâncias que a rodeiam. Conversão é amor genuíno a Deus e ao próximo. Como resultado do perdão de Deus, pecados e da sua reconciliação com Deus, a pessoa que se converte passa a amar a Deus intensamente e ao próximo como a si mesma, sentindo o prazer genuíno em estar na casa do Pai e em servir a Deus e aos seus irmãos. Conversão é uma obra realizada em conjunto. De acordo com o autor Wagner Barbosa, pode parecer estranho a muitos cristãos a afirmação de que a conversão é uma obra tanto de Deus quanto do ser humano. Estamos acostumados a ouvir que a salvação é uma obra divina. De fato, ela é uma obra divina. Ela é uma obra de Deus. E Deus é totalmente soberano em tudo, inclusive na obra da salvação. A Escritura diz que é Deus quem toma a iniciativa de salvar o pecador. Foi Ele quem, na eternidade, escolheu os eleitos e na história entregou seu Filho para morrer na cruz em lugar dos eleitos, garantindo, assim, o perdão de pecados, a reconciliação em Cristo e a vida eterna, a todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e único Salvador. Até mesmo a fé é dada por Deus. No entanto, depois de receber a fé, é o pecador que deve crer e se aproximar pessoalmente da salvação em Cristo, e vejamos como isso acontece. A conversão como obra de Deus. Em primeiro lugar, veremos a ação soberana de Deus na conversão do pecador. A conversão é a manifestação externa da regeneração. É uma obra inteiramente realizada por Deus. É a vida espiritual concedida ao pecador na regeneração que permite que ele responda com fé à graça de Deus. Além disso, essa vida espiritual é preservada e guardada por Deus em Cristo e só continua a existir e a produzir seus efeitos santos na vida do pecador, redimido pela graça de Deus. Em uma palavra, é Deus quem nos dá vida espiritual e é Ele quem nos sustenta. Uma vez que concedida, a vida espiritual precisa ser sustentada e fortalecida pela ação do Espírito Santo de Deus. Paulo afirma: ponho-me de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3, 14 e 16. Como vimos na vida espiritual, que recebemos na regeneração, só pode ser preservada, fortalecida e desenvolvida mediante a nossa comunhão com Jesus Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Certamente esta ação soberana de Deus, concedendo e sustentando nossa salvação e nossa comunhão com Cristo, envolve nossa conversão. Tanto o arrependimento quanto a fé são dádivas santas recebidas do Senhor. A conversão como obra humana. Ao contrário da regeneração, que é uma obra totalmente divina, a conversão é uma obra na qual a participação humana é muito importante. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a conversão é apresentada tanto como uma obra de Deus, quanto uma obra humana. Observe, por exemplo, o texto de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem deve olhar para que seja salvo? Sem dúvida, esse papel cabe ao ser humano. Observe também que o que diz o profeta Ezequiel: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que havereis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33 e 11. De acordo com este texto, quem devia se converter dos seus maus caminhos? A casa de Israel, os judeus. Portanto, esse texto coloca a responsabilidade da conversão sobre os ombros das pessoas a quem a profecia era dirigida. No Novo Testamento, encontramos ocorrências com conteúdo semelhante. Veja, por exemplo, o que disse o apóstolo Pedro no sermão pregado no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. Mensagem semelhante encontramos nas palavras do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo,
tu e a tua casa, Atos 16 e 31. Nessas e em muitas outras passagens, Deus nos chama à conversão, a nos voltarmos para Ele, a nos arrependermos do pecado e a crermos em Jesus Cristo. Isso só pode significar uma coisa: embora a conversão seja uma obra de Deus, ela é também uma obra humana. A conversão só acontece quando Deus nos concede vida espiritual e nos converte, mas também é preciso nos convertermos a Ele. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham lado a lado na conversão. Agora vamos ver tipos de conversão. De acordo com o autor Wagner Barbosa, a Escritura menciona alguns tipos diferentes de conversão. É oportuno examinarmos cada um deles. Por exemplo, a conversão verdadeira, a conversão genuína. Esse é o primeiro tipo. Trata-se da conversão resultante da ação regeneradora do Espírito Santo no coração do pecador. Esta conversão só pode acontecer uma vez na vida da pessoa, pois depois que acontece, o redimido é guardado por Jesus e por isso, embora continue sendo um pecador e esteja sujeito a cometer graves erros e pecados, jamais será afastado definitivamente da graça divina. O que foi implantado em seu coração é a divina semente e por isso, no devido tempo, ele será conduzido novamente à comunhão com o Senhor. Isso acontece porque ele reconhece humildemente que é fraco e recorre ao perdão de Deus quando peca. Porque não peca por premeditação nem como hábito, mas peca involuntariamente ou acidentalmente e se entristece reconhecendo o seu erro com esse pecado. Também temos a conversão nacional. A Bíblia menciona a conversão nacional como sendo uma ocasião em que uma nação inteira se volta para o Senhor e, na maioria das vezes, o sujeito desta conversão nacional é o povo de Israel. Houve uma ocorrência dessa natureza, por exemplo, quando a liderança de Josué estava chegando ao fim e o povo prometeu abandonar os seus ídolos e servir ao Senhor. Está em Josué 24, 14 a 25. Outra conversão nacional ocorreu no governo do rei Ezequias, quando o templo foi reaberto, purificado, o culto a Deus foi restabelecido e a aliança foi restaurada, segundo Crônicas 29, 1 a 36. Um acontecimento semelhante ocorreu no governo do rei Josias, quando o livro da lei foi encontrado e lido perante todo o povo e a aliança com Deus foi renovada, segundo Reis 22 e 1 e do 23 e o 23 e 14. Entretanto, a Escritura menciona a ocorrência de conversões nacionais também fora do território de Israel. Lembre-se, por exemplo, da reação do povo de Nínive à pregação de Jonas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, Jonas 3 e 5. Normalmente essas conversões nacionais têm vida curta e não promovem a conversão verdadeira de cada habitante ao Senhor. E já vamos explicar por quê. O caráter passageiro destas conversões nacionais é visto com facilidade na história do próprio povo de Israel. Logo que um juiz morria, o povo se desviava. Logo que um rei piedoso era substituído por um rei ímpio, o povo se desviava. Conversões temporárias e passageiras. A Bíblia também menciona conversões temporárias. Essas conversões não são genuínas, são apenas aparentes. É sobre este tipo de conversão que Jesus fala na parábola do semeador. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, 20 e 21. O Novo Testamento menciona algumas pessoas que eram apenas aparentemente convertidas. Himeneu e Alexandre blasfemaram, 1 Timóteo 1:20. Esse mesmo Himeneu é mencionado outra vez juntamente com Fileto, como tendo desviado da verdade e começado a perverter a fé de alguns cristãos, 2 Timóteo 2, 17 a 18. Ele também é mencionado mais uma vez como tendo causado muitos males ao apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 14. Demas era um companheiro de Paulo que, por ter amado o mundo, resolveu abandoná-lo, 2 Timóteo 4,10. E João fala sobre aqueles que saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, 1 João 2,19. Também existem novas conversões de pessoas que se afastaram ou se desviaram. Isso envolve renovação espiritual.
Não é possível que conversões verdadeiras se repitam, mas é possível que um crente se afaste de Deus e fique envolvido pelo pecado de tal modo que precise se voltar novamente para Deus. Davi era um homem de Deus, uma pessoa salva e piedosa. No entanto, cometeu os graves pecados, adulterou com Batseba e ordenou que Urias fosse exposto ao perigo e abandonado para morrer. Os Salmos 32 e 51 relatam a angústia vivida por Davi, seu arrependimento, a sua aproximação de Deus em fé. Isto é uma nova conversão. Em Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso faz menção da necessidade desta segunda conversão. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2 e 5. Os membros dessa igreja tinham se convertido, mas depois disso caíram nos pecados de imoralidade, idolatria, mornidão espiritual. Era fundamental que elas se convertessem desses pecados. Esse tipo de segunda conversão, segunda chance que Deus dá, ou nova conversão, voltar à condição de primeiro amor ou renovação espiritual, é sempre necessária na vida dos crentes no sentido de fazê-los abandonar um pecado específico ou um grupo de pecados específicos e se voltarem para Deus com fé renovada. Quanto ao mais, observe-se que a conversão pode ser uma experiência repentina, como aconteceu com o apóstolo Paulo e com Lídia, por exemplo. Ou pode acontecer em um processo gradual no qual a pessoa vai sendo gradualmente instruída na Escritura, convencida do pecado e da sua necessidade de salvação, até que um dia ela recebe Jesus como o seu Senhor e Salvador pessoal. Isto fala de evangelismo e discipulado. A Escritura não nos permite estabelecer um padrão para a ação do Espírito Santo. Não podemos afirmar que a conversão sempre tem que ser deste jeito ou daquele jeito. O que é fundamental a respeito da conversão é que ela seja genuína e verdadeira. Quando se está indo pelo caminho errado, não importa se você vai fazer uma meia volta ou se vai dar a volta inteira no quarteirão para seguir na direção oposta. O que importa é que você vá na direção certa. O caminho da real e duradoura mudança, não só de atitudes, mas de caráter, não existe experiência mais poderosa do que essa. A conversão é a mais genuína experiência espiritual que existe. A conversão é uma obra divina e ao mesmo tempo humana. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Embora Deus seja completamente soberano na salvação, é o pecador que precisa crer e se arrepender dos seus pecados. Sempre há na vida cristã necessidade de arrependimento e fé, especialmente quando o redimido se afasta temporariamente de Deus e é envolvido pelo pecado. Conversão é isto. A pessoa está indo numa direção errada e ele se converte, ele faz uma conversão e ele volta ao caminho verdadeiro, ao caminho certo. Então nós constantemente precisamos estar buscando o caminho da conversão. Sempre quando saímos dos princípios da palavra de Deus, nós devemos nos converter ao Senhor novamente. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Com a sua ida a Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Seu próprio testemunho, o perseguidor, viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a caça sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para seguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco.
Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente em sua direção. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8 ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que a sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:23-24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeo ou metanoia, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente de quem induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3:19. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Lucas 15:10. Isso é a obra do Espírito Santo, de acordo com João 16:7-8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, Efésios 4:22, e aponta para o revestimento do novo homem, Efésios 4:24. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver a Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, de 8-10. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é a manifestação externa da regeneração espiritual operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação, uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador, de acordo com Efésios 4, 25-30. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. As três faculdades interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de reconhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado, contra um Deus santo e justo. Em Coríntios capítulo 7, versículo 10 está escrito: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51 e versículo 1. Faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar, fazer o que deve ser feito para a glória de Deus, de acordo com Filipenses 4, 8 e 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto e infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, de acordo com João 16 e 8, para então tornar a unir a sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia com o auxílio da graça divina e, ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Jesus Cristo. De acordo com o pastor Orcélio Amâncio, os zelos que mantêm firme a salvação. Os zelos quer dizer que a salvação ela é como uma corrente, ela tem várias etapas que nós aprenderemos neste momento. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 30 e 31. A salvação ela é obtida quando o homem crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para que se alcance o céu é preciso manter os zelos da salvação bem firmes, revigorados e praticados dia após dia durante a caminhada cristã. Nós temos como primeiro elo a fé, de acordo com o pastor Orcélio Amâncio. Torna-se como uma âncora proporcionando firmeza ante as correntezas que avassalam o viver cristão. A fé tem como base fatos reais e concretos, porquanto é preciso o cristão exercitar esta fé na carreira que lhe está proposta. Através da fé se focaliza a esperança, o futuro de todas as coisas que se almeja para o bem-estar do ministério cristão. Nós temos também o elo do arrependimento. É fundamental para o cristão se manter firme na salvação. Arrepender-se é reconhecer a culpa, mudando imediatamente de atitude, deixando que o Espírito Santo efetue em seu coração uma nova transformação espiritual. E levantando-se, foi para o seu pai, e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 20 e 21. Um arrependimento sincero envolve renovação de propósitos para com Deus. Existe também o elo da conversão. Deve ser uma constante em sua vida. O crente precisa sempre buscar renovação espiritual e um avivamento de poder. Nós também poderemos falar sobre o elo da santificação, de acordo com o pastor Orcélio Amâncio. Deve ser desenvolvido a cada instante, não sendo negligenciado jamais, pois sem o elo da santificação ninguém verá o Senhor Jesus Cristo. Quando um elo se abre na caminhada cristã, ou se quebra, ou se arrebenta, ou se afrouxa, o crente em Jesus Cristo perde de imediato a santidade. O naufrágio da fé é uma realidade e a perda da salvação é só uma questão de tempo. Mantenha os elos da salvação solidificados e você irá testemunhar de muitas bênçãos em sua vida espiritual. A alegria da salvação, firmeza em Cristo, paz, harmonia no lar, prosperidade em todos os sentidos da vida e a certeza de que o céu, o galardão, a glorificação futura, eu viver eternamente com Cristo, se tornará uma realidade. Avalie isto na sua vida espiritual e siga com fé. Não deixe o inimigo arrebentar a corrente espiritual que está ligando você ao Senhor Jesus Cristo com os elos da salvação.